Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório. Estou trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre o ministério pastoral, mas dentro do ministério pastoral, eu quero vos falar sobre a mordomia cristã. E eu estou hoje trazendo o meu quarto áudio falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é como uma comida espiritual para cada um de nós, amados. O Senhor Jesus, certa feita, ele diz para as pessoas que a cercavam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu parei minha gravação da última vez quando eu cheguei nesse versículo, então eu quero dar continuidade. Quando Jesus responde, está escrito: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Então a palavra de Deus, ela produz em nós um alimento essencial para dar crescimento. Ela produz um crescimento espiritual em nossas vidas. Apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: irmãos, não pude falar com vocês da qualidade de pessoas espirituais, e sim carnais, porque vocês são como bebê, são como criança em Cristo. Eu dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos para alimento sólido. Então, o que, amados, muitas pessoas hoje são incapazes de se alimentar espiritualmente com alimento sólido, porque não conhecem a palavra de Deus. São semelhantes a bebê. São pessoas recém-convertidas, recém-nascidas na fé. Essas pessoas desejam alimentar-se espiritualmente. Eles desejam crescer. São semelhantes a bebê porque são recém-convertidos, mas eles querem crescer espiritualmente. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, verso 2, ele diz assim: que somos semelhantes a bebês recém-nascidos e desejamos ardentemente o puro leite espiritual, a fim de que você possa crescer através dele, um crescimento para a sua salvação. Então, o objetivo de Deus para cada um de nós é que nós venhamos crescer, amado, espiritualmente. Esse é o objetivo de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 15. Apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésio para que o corpo de Cristo possa ser edificado até que todos alcancemos a estatura, ou seja, a unidade da fé, e no conhecimento do Filho de Deus, e nos tornemos maduros e alcançando a estatura completa da plenitude de Cristo. Isso ocorre mediante ao conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela é semente. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 8, versículo 14 e 15, quando Jesus contou aos seus discípulos a parábola do semeador. No versículo
11 ele disse: a semente é a palavra de Deus. A vontade de Deus à nossa vida é que sejamos frutíferos, amados, que venhamos produzir frutos. Agora, aquele que supre a semente ao semeador, e o pão como o alimento também, suspirará e multiplicará a sua sementeira e aumentará a colheita da sua retidão. 2 Coríntios 9, versículo 10. A palavra de Deus, ele tem o poder, amados, de penetrar dentro do nosso interior sem nos ferir. A palavra de Deus é apresentada como uma espada de 2 gumes, uma espada que penetra nossa alma, divide nosso espírito, juntas e medulas. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, apóstolo Paulo pede que venhamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então temos que, amados, ter essa palavra gravada na tábua do nosso coração. A palavra de Deus, ele nos ajuda a crescermos espiritualmente e também aprender a orar. Se vocês permanecerem em mim, diz o Senhor Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, peça qualquer coisa que vocês quiserem e lhe será dado. João 15, verso 7. Peçam qualquer coisa que vocês quiserem, significa literalmente, peça como pessoa que tem o direito, peça com autoridade. Nós temos que ter coragem para ordenar que o mal bata em retirada. É da ordem, não para Deus, mas da ordem para o mal que está nos afligindo. Agora, as palavras criativas encontram-se em nossas bocas e por isso, quando a palavra de Deus está dentro, gravado em nossos corações, ele tem o poder de se tornar semelhante a uma espada. A palavra de Deus é poderosa dentro de nós. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e os rios se levantaram-se, e assopraram os ventos, e bateram contra aquela casa. Contudo, ele não caiu, pois tinha os seus fundamentos sobre a rocha. Mateus 7, versos 24 e 25. Jesus disse que o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha era uma ilustração que ouve as suas palavras e obedece a palavra de Deus. E Deus produz um concreto, o material de construção interno em nossa vida de forma tal que ficamos firmes e fortes, não importando o que possa vir contra nossas vidas. Seremos revestidos por um poder tão grande. Deus irá nos usar para fazer a diferença neste mundo de corrupção, nesse mundo de trevas em que vivemos. Amanhã, amados irmãos, eu estarei trazendo a continuação, não mais falando sobre a palavra, porque eu já gravei 4 áudios, acho suficiente. Eu quero adentrar, me aprofundar mais, quero falar sobre a oração.
que a nossa comunicação com Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.